eu gostaria de convidar você a abrir o texto sagrado que se encontra em Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Nós vamos ler particularmente até o verso de número 30. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, mais atualizada do que a que normalmente usamos, mas você vai ter na projeção em ambos os lados da plataforma exatamente aquilo que nós vamos ler. Portanto, não vai fazer muita diferença, apenas você vai ter a oportunidade de ter uma outra versão sobre o mesmo texto, Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Depois que as crianças saírem, o ambiente ficar um pouco mais calmo e tranquilo, então eu peço que você também evite todo tipo de movimentação, os nossos irmãos diáconos possam nos ajudar nesse controle aí, você possa permanecer no seu lugar, ouvindo a palavra de Deus. Mateus 11, 28, diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos ler juntos esse texto? Você lê nessa versão e eu vou acompanhar também na projeção junto com você. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos a nossa vida nesse momento, para que diante de Ti possamos ouvir a Tua voz. Tanto eu que ministrarei e exporei a palavra do Senhor, como também os meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, também os que estão longe, que haverão de ouvir a Tua palavra, que o nosso ouvido esteja atento, o nosso coração esteja aberto, e a Tua palavra penetre profundamente e produza a transformação que nós precisamos por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome e para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, algumas imagens vêm à nossa mente quando a gente pensa no lugar ideal para descansar. Eu coloquei recentemente, quando chamava para este culto, como nós costumamos pensar num lugar quieto, no interior, numa fazenda, num lugar onde conseguimos escutar os barulhos da natureza, quem sabe numa noitezinha fria, com um caldo quente, alguma coisa que aqueça o corpo e que possamos, quem sabe, ouvir uma música suave, ler um livro leve, e aquilo nos dá aquela vantagem, vantagem de concentrar-se naquilo que a gente está fazendo. Quem sabe numa rede, né? Como bons nordestinos que nós somos. Às vezes a gente tem uma imagem de descanso como sendo aquele lugar assim, sombra e água fresca, na verdade água de coco fresca, que é bem melhor, na beira-mar, naquela praia deserta. Nós sempre imaginamos essas imagens idílicas, essas imagens paradisíacas, esses lugares, esses momentos em que a gente pode, de fato, dizer assim: não tenho preocupação, não estou passando problema, as contas estão pagas e eu estou muito bem com tudo e com todos. Esse ideal de paraíso, ele remete à nossa alma àquilo que um dia os nossos pais tiveram, não os pais que nos geraram, mas os nossos pais espirituais, Adão e Eva. Foi exatamente isso que Deus deu a eles, foi exatamente isso que Deus promoveu para eles, um lugar de descanso. O paraíso, o jardim do Éden, era exatamente isso, um lugar tranquilo onde não havia ainda o pecado, onde eles poderiam desfrutar de toda a beleza daquele jardim e de tudo aquilo que Deus havia lhes dado.
Isso ficou como resquício saudoso na alma humana. Isso ficou como uma lembrança, ainda que nós não tenhamos pessoalmente presenciado, mas no nosso espírito, quando pensamos em descanso, quando pensamos em tranquilidade, quando pensamos em refrigério, imaginamos nas nossas imagens que conhecemos, essas sim que nós conhecemos, aquilo que na verdade foi proposto por Deus na criação. Na criação era essa a proposta de Deus: comereis de tudo quanto eu vos dei, desfrutareis de tudo quanto eu promovi para vocês. E esta imagem que faz parte, digamos assim, do imaginário espiritual do ser humano, ainda que esteja envolvido em muitas lutas e circunstâncias, permanece dentro da nossa alma. Daí porque todas as vezes que podemos, nós escapamos da rotina diária, cheia de estresses, cheios de lutas, de coisas que nos tiram a paz. Imaginamos um lugar como o lugar do descanso. Imaginamos ir para um lugar para descansar da situação atual em que nós estamos. Imaginamos um contexto, as coisas ao nosso redor que podem proporcionar esta paz, essa tranquilidade. Mas nos esquecemos que a grande dificuldade para, de fato, descansarmos da vida, e obviamente os irmãos estão entendendo que esse descanso não é apenas físico, não é apenas emocional, mas é um descanso espiritual. A grande dificuldade não é o que está ao nosso redor, mas o que está dentro de nós. Existe um coração convulsivo dentro de nós, fruto do pecado. A tragédia que acontece logo depois da criação, quando lá em Gênesis capítulo 3, Deus diz que por conta da tentativa de ser igual a Ele, este homem, esta mulher caíram em pecado, abandonaram este paraíso, faz com que dentro do homem é que não exista descanso. Ele pode passar 30 dias de férias na praia, na mais paradisíaca das praias. Ele pode ir para um canto e refugiar-se, desligar o seu celular, não estar com as pessoas e simplesmente repousar indefinidamente. O que máximo ele vai conseguir alcançar é um tédio. Todos nós já experimentamos essa sensação quando saímos da nossa rotina e dizemos: gente, eu não quero nunca mais. Se possível fosse, eu não queria nunca mais voltar para ela. E aí passamos um dia, ainda estamos agitados por aquela rotina. Passamos uma semana, já começamos a repousar, mas curiosamente já começamos a sentir falta de algumas coisas. Do estresse, por incrível que pareça, da rotina. E aquilo vai se transformando de descanso em tédio. Tédio é a corrupção do descanso, do refrigério. O tédio é aquela incapacidade humana de encontrar em lugares, em circunstâncias, em pessoas, um verdadeiro descanso para a alma. Talvez por isso, quando Jesus fala essas palavras, e se você conhece um pouco aqui o texto de Mateus capítulo 11, você vai perceber que a leitura que você vem fazendo, quando Jesus estava ali repreendendo a partir do verso 20 do capítulo 11, você pode acompanhar duas cidades que tinham sido objeto de muitos milagres e sinais de Deus e que teriam tudo para poder encontrar a paz em Jesus, que eram as cidades de Corazim e Betsaida. Quando Jesus logo depois faz uma oração e diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas, verso 25, dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Logo depois, do nada, ou aparentemente sem estar na sequência do que está sendo dito, Jesus faz esse convite ao descanso, esse convite ao refrigério: vinde a mim todos vós. A primeira coisa que me chama a atenção nesses três poucos versículos, 28, 29 e 30, é a abrangência do convite. Veja, ele convida a todos: vinde a mim todos vós. É verdade que os vós que estavam ali, estava limitado às pessoas que eventualmente poderiam estar ouvindo presencialmente a Jesus. Mas ainda hoje ele diz: vinde a mim todos vós, e inclui a cada um de nós. Inclui também a todos que eventualmente ouvem essas palavras. E o que isso nos diz? É que existe uma espécie de cansaço
e de sobrecarga universal no coração humano. Portanto, não significa que os mais ocupados possam estar mais cansados. É possível que uma pessoa absolutamente desocupada esteja cansada e sobrecarregada, porque este cansaço e esta sobrecarga não tem a ver com atividades, não tem a ver com o labor da gente, que efetivamente nos cansa, naturalmente nos cansa. É algo mais profundo, porque o convite é abrangente. Significa dizer que faz parte da condição humana. A condição humana é uma condição de cansaço e sobrecarga, e não é por outra razão, é pela ausência de Deus. Como você verá logo depois, a solução que Jesus dá é a sua presença, o que significa dizer que o cansaço e a sobrecarga, para quem Jesus convida, vinde a mim, é resultado dessa ausência de Deus, dessa desconexão, fruto do pecado. Ele diz então, venham a mim todos vós, e diz quem são esses vós, tão abrangente assim. São todos que se sentem cansados e sobrecarregados, o que me leva a deduzir que todos se sentem cansados e sobrecarregados. Mas por que todos se sentem cansados e sobrecarregados, se nem todos estão cansados e sobrecarregados fisicamente? É porque esse cansaço e essa sobrecarga não é física, nem tampouco apenas emocional. Tem a ver com algo que está impregnado no coração humano, que é a necessidade de fazer por onde, de reconquistar o paraíso, de voltar à comunhão com Deus. Como você já deve saber, a palavra religião vem de um termo latino que significa religar-se. E toda a iniciativa que o homem tenta fazer para voltar ao paraíso, do descanso na presença de Deus, da presença do próprio Deus que lhe refrigera a alma e que tem uma conotação de culto, de adoração, de transcendência, de serviço a Deus, acaba se tornando num cansaço e numa sobrecarga. Para um pouquinho e lembre-se dos atos mais extremos de devoção religiosa que você conhece. Subir uma escada com 400 degraus, como numa penitência. Certamente isto cansa e sobrecarrega, mas não apenas fisicamente. É porque ao chegar ao topo da escada, o vazio da alma continua o mesmo. Imagine aqueles que se fustigam, que batem nas próprias costas, que dilaceram as suas costas, que se penitenciam com jejuns intermináveis, com obrigações religiosas, como aquelas que os fariseus, que Jesus denuncia, impunham às pessoas. Jesus diz que em determinado momento eles atavam às pessoas fardos que eles mesmos não conseguiam sobrecarregar e que por isso sobrecarregava aquelas pessoas. Ele sobrecarregava aquelas pessoas com deveres religiosos, com tentativas de volta ao paraíso, de religar-se com Deus. É a esse, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que Jesus dirige o convite. Portanto, tem a ver com pessoas religiosas e tem a ver com pessoas não religiosas. Porque seja a religião, ou seja a ausência de religião, o fato é que o ser humano não consegue resolver a ausência de Deus do seu coração, que lhe traz tanto peso de ter que tocar a vida sem transcendência, sem presença de Deus na sua vida. Imagine você, com as lutas que você tem passado nos últimos tempos. Eu conheço pessoas que estão aqui, obviamente você também deve conhecer. Talvez eu não saiba no seu caso específico, e você possa até dizer comigo também, que tem enfrentado lutas tremendas. Você sabe o que é, por exemplo, você passar um estado de saúde, de uma doença terminal ou muito séria, que lhe desabilita, que lhe incapacita, e você passar por todo esse processo, dias, meses, de tratamento, de internação, e você não ter absolutamente nada além daquela confiança natural que você tem no tratamento, nos médicos, naqueles que estão fazendo a sua terapia, que eventualmente pode dar certo. Você imagina o que é o desespero de alguém que não vê se melhorando e de repente se vê na condição que talvez venha a morrer? O cansaço emocional de dizer assim, não tem nada que eu possa fazer
que vá mudar o meu estado. Imagine alguém que, do ponto de vista profissional ou financeiro, chegou numa rua sem saída, quebrou, como a gente diz, quebrou na emenda. E quebrou uma, e duas, e três, e chega num determinado momento que não tem mais o que fazer. Já tentou tudo, as dívidas se acumulam. A necessidade de resolver os problemas é muito maior do que a capacidade de criar uma solução. E a pessoa não tem a ninguém, a não ser a outras pessoas para recorrer. Mas as outras pessoas são como fontes limitadas. Elas não têm todos os recursos, elas não têm todo o tempo, elas não têm toda a capacidade, nem todo o poder de resolver. E você então se vê na situação de não ter a quem recorrer. Veja o cansaço e a sobrecarga. Imagine uma situação familiar de um casal que está em crise séria. Daquelas que, eventualmente, a possibilidade de sair do relacionamento deixou de ser uma possibilidade, se tornou uma realidade. Planos são feitos. Imagine o dilema de um casal que pensa o que vai fazer com os filhos, pequenos ainda, se separar. A angústia de ter que resolver esse problema. Ou então viver dentro do casamento uma crise contínua. Eu estou citando apenas 3 áreas da vida, poderiam ser outras tantas, que podem trazer ao coração humano um peso terrível, uma sobrecarga terrível. E é a estes, ou seja, a todos, porque certamente de uma forma ou de outra, sejam estes ou outros problemas, todos enfrentaremos na vida, a quem Jesus faz o convite: vinde a mim todos, cada um de vós, que estáis cansados e sobrecarregados. É curioso como essas duas palavras estão juntas. A sobrecarga não é necessariamente o problema. O problema é a sobrecarga que produz cansaço. Por isso que lá na frente Jesus disse: troque comigo, traga para mim, porque eu tenho uma carga para colocar sobre você, que ele chama de jugo. E este é suave e leve, fazendo o contraste entre aquele que é cansado e sobrecarregado versus o que é leve e tranquilo, como ele mesmo coloca. É porque, na verdade, grande parte dos problemas, além dos problemas em si, tem a ver com o poder que eles têm de nos massacrarem, de fazerem sobre nós uma espécie de humilhação existencial para mostrar que não somos capazes de resolver, que nós não encontramos o caminho do alívio, que nós não encontramos o caminho do descanso e do refrigério. Perceba ainda que quando Jesus descreve isso, ele faz uma promessa. Ele diz: eu os aliviarei. Ainda no verso de número 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e esse convite não é vão, é para valer. Eu vou aliviar vocês. A ideia de alívio aqui é a ideia de tirar um peso de alguém. Normalmente era usado quando, por exemplo, e a figura, a metáfora que está aqui no fundo dessas palavras de Jesus, é de animais que estão sobrecarregados. Por isso que ele fala sobre jugo, e nós sabemos que essa palavra jugo traduz uma ideia aqui, que é a ideia de canga. Quem é do interior imagina que certamente 2 animais que são postos para arar a terra, eles precisam andar na mesma direção e com a mesma velocidade. E para que eles possam fazer isso, uma canga é colocada sobre o pescoço deles, de tal maneira que eles têm que andar no mesmo ritmo. Normalmente se sabe que aquela canga de madeira deve ser de uma madeira leve, porque senão o animal, além de levar o peso que precisa carregar, arrastando o arado, ainda tem que levar a canga sobre as suas costas. Mas Jesus diz que esta canga, este jugo, é pesado. E então quando ele diz, eu vos aliviarei, a imagem que certamente os seus ouvintes originais tinham em mente era alguém tirando a canga do animal. Era alguém aliviando, depois de um dia de trabalho, de labor, o peso do pescoço daquele animal. E é esta promessa que Jesus faz. Quando eu completei 56 anos, minha filha me deu um presente. Mandou um presente para mim pela internet, né? E o presente era um spa, um dia de spa. Manhã disse que o senhor está muito tenso, que o senhor precisa colocar os pés lá num negócio lá, numa lama que renova tudo. O senhor precisa
sei lá, umas coisas lá, um spa, não sabia o que era. E eu comprei para o senhor em tal lugar, perto aí de onde o senhor mora, em São Paulo. Bom, o primeiro problema era qual dia? Qual dia? Não, porque você há de convir que você tem que marcar. É curioso que nos dias de hoje, a gente tem que marcar dia para descansar. Já percebeu isso? E aí, para marcar um dia para descansar, a gente se cansa bem muito antes para poder ter aquele dia para descansar. E quando a gente volta do dia do descanso, a gente está muito acumulado de coisas que a gente não fez naquele dia e vai cansar a gente ainda muito mais. Mas como foi um presente da filha, eu disse ok. E aí eu pedi para marcarem. Marcou. Um dia antes eu descobri que não ia dar, desmarcou. Depois da segunda ou terceira tentativa, consegui marcar. No horário certo, cheguei meia hora atrasado, porque tinha coisa para fazer. Cheguei com raiva já, porque já estava atrasado. Significava dizer que, pelas regras lá do negócio, eu não iria ter meia hora a mais. Eu iria ter só aquilo que eu chegasse, e aí eu já ia perder. E eu fiquei imaginando que eu ia perder banho de sais, ou alguma coisa desse tipo. Imagina, só uma coisa que eu nunca vi. E eu fiquei curioso, e aí cheguei meia hora atrasada. O rapaz que me atendeu disse assim, olha, o senhor já chegou um pouco atrasado, a sessão de não sei de cá, massagem shiatsu, uma coisa desse tipo, sei lá o que era, o senhor já perdeu. Eu já fiquei com raiva porque eu perdi, ou seja, o que era para descansar já me cansou. E aí ele disse, agora tem uma sequência aqui. Aí eu entrei na sequência. A primeira coisa, o senhor tem que colocar um roupão. E eu coloquei um roupão. Bom, eu não sou muito dessas coisas, né? Você imagina, você está no roupão e ficar passando de uma sala para outra com aqueles tratamentos. Agora é massagem nos pés, agora é massagem na cabeça, agora é massagem nos ombros, agora é banho de não sei o que lá. Aí da outra vez eram uns banhos que a pessoa ficava de costa e a outra ficava batendo nas costas da pessoa. Não é nada sadomasoquista não, viu, irmão? É um negócio assim, é tudo muito de crente, eu fiz questão de conferir. Mas então eu estava passando um dia lá, e eu estava passando aquele dia lá, e aí, em dado momento, uma das pessoas que estava fazendo o tratamento lá, disse assim, o senhor está muito tenso. Eu disse, porque eu estou pensando na hora de ir embora. Mas o senhor tem compromisso, você não sabe quantos. Então, talvez agora, se Manuela estiver assistindo, ela vai descobrir que aquele dia de spa para mim não serviu nada. Porque o problema é que dentro de mim eu estava cansado, dentro de mim eu estava sobrecarregado, que a minha agenda impunha a mim um desejo de estar com a canga sobre as minhas costas. E não tinha ninguém que tirasse, não era aquele dia de spa que ia tirar. Mas Jesus promete um alívio. Ele diz, e eu vos aliviarei. Ele diz exatamente, ele diz, eu vou tirar a canga de sobre os seus ombros. Mas não significa dizer que não vamos ter nada sobre nós. Porque no verso seguinte, ele diz, eu tiro uma coisa e eu coloco outra. O que é que ele coloca de novo? Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Eu tiro sobre vocês a sobrecarga, mas vocês não estão sem nada sobre vocês. Vocês têm que ter sobre vocês o meu jugo. Por quê? Porque o homem não é de fato absolutamente livre de qualquer submissão. Nós somos seres que foram feitos para adorar a Deus e submeter-se ao nosso Criador. E se eventualmente nós estamos nos submetendo a algo que nos faz cansar e sentir sobrecarregados, Deus nos tira esses algos, mas nos coloca de volta debaixo daquilo que a gente nunca deveria ter saído, o senhorio de Cristo. Esse texto não é apenas um texto que fala do alívio de Deus sobre nós, mas do senhorio de Cristo sobre nós.
Ele diz: o grande problema do cansaço e da sobrecarga não é apenas aquilo que ela provoca de ruim, mas aquilo que você deixa de aprender e usufruir de bom. Por isso que logo depois ele diz: e aprendei de mim. Jesus está querendo aqui, num determinado momento, trocar. Ele diz: eu tiro a carga e tiro a sobrecarga, eu alivio do cansaço, e ao invés disso eu coloco sobre você o meu senhorio, e vou lhe ensinar. Portanto, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é suave e leve. O resultado final, segundo o texto, verso 29, é que haverá descanso para a nossa alma. E de onde vem o descanso? Em substituir o que nos carrega os ombros, a alma, o que nos produz cansaço espiritual, por algo que Jesus coloca sobre nós. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu imagino que se você tiver pelo menos 5 anos que conhece o Senhor Jesus Cristo, você deve ter ouvido talvez 1, 2 ou 3 sermões sobre esse texto. E normalmente esse texto é visto como um texto ideal para que alguém que não conhece Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida se arrependa dos seus pecados, aquilo que lhe traz cansaço e lhe sobrecarrega, e ofereça a sua vida ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Mas preste bem atenção, esse texto não serve apenas para aquele que ainda precisa encontrar-se com Jesus Cristo. Ele serve também para aqueles que, encontrando com Jesus Cristo, têm a tendência de colocar sobre si a carga, o jugo e o senhorio de outros que acabam manietando a sua vontade, trazendo cansaço e sobrecarga para você. Paulo tratou disso. Na carta que ele escreve aos Gálatas, ele tratou disso. Ele basicamente disse assim: vós, Gálatas, começastes muito bem, reconhecendo o evangelho da graça. Quem foi que vos fascinou a colocar de volta sobre vocês o peso da lei e da circuncisão, da qual Deus em Cristo já libertou vocês? Porque era exatamente isso. Imagine você como judeu ter uma relação com Deus toda pautada em obrigações e deveres que você faz para Deus lhe abençoar. E aí chega alguém e diz: não é assim. A graça de Deus é o que lhe permite que você seja aceito, salvo e transformado, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Imagina a sensação de alívio a uma pessoa que descobre que não tem mais que fazer sacrifícios e penitências, cumprir os detalhes, os miúdos de toda a lei de Moisés para ser salvo. A sensação é de alívio. Mas é curioso, porque o homem sempre procura um meio de salvar-se a si mesmo, ao invés de simplesmente confiar na salvação em Cristo. E os Gálatas estavam voltando e retrocedendo àquela maneira antiga de viver. Qual era a maneira antiga de viver? Querendo voltar à lei, para, cumprindo a lei, ter a graça de Deus garantida. E Paulo diz: quem vos fascinou com essa história? Vocês já foram livres da lei. A lei hoje é parâmetro para que vocês saibam quem é Deus e como Deus se agrada daquilo que a lei ensina, mas não como condição para que vocês sejam salvos. Vocês já foram livres disso. Recentemente, e eu não vou entrar no mérito nem na exegese da música, foi publicada uma música chamada O Evangelho Fariseu, de uma jovem, salvo engano, lá do Amapá, onde ela faz algumas críticas sobre a insensibilidade dos crentes diante das tragédias humanas. E onde ela remete àquela ideia de que o fariseu é um hipócrita. Mas deixa eu lhe dizer, mais do que um hipócrita religioso, o fariseu é alguém que crê e acredita que pode salvar a si mesmo se os pesos sobre os seus ombros forem muito pesados. E Deus, vendo isso, lhe dará a salvação. O fariseu, antes de tudo, é alguém que crê na justiça própria, na capacidade de agradar a Deus. Não é uma pessoa não religiosa, que acredita na salvação pelas obras. O fariseu é alguém religioso, que acredita que também deve viver a vida pelas obras,
porque Deus jamais lhe perdoará se ele eventualmente não cumprir a lei. Há muitos crentes assim, queridos. Eu sei que hoje a tendência maior não é de os crentes serem alguém pautado por justiça própria, mas de ser antinomianos, ou seja, aqueles que acham que a lei não tem mais nada a ver com eles, serem libertinos e acharem que tudo é possível. Eu sei que essa é a tendência mais comum nos dias de hoje, mas ainda hoje persiste no nosso meio a ideia de que aquilo que eu faço é o que garante a bênção de Deus sobre minha vida, e isso é um peso insuportável que traz carga e cansaço ao coração humano. Não é pelo que você faz, não é por sua santidade, não é pelos seus méritos, não é pelo cumprimento dos seus deveres religiosos, e nada disso perde o valor, a não ser que você use tudo isso para ter valor diante de Deus. É a esses que Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Viver debaixo do meu jugo é suave, é leve. A obediência que você me deve, quando entende qual é o meu jugo, não é uma obediência legalista, de obrigações extremas que você faz gemendo. Estar aqui, por exemplo, não é uma obrigação, embora seja um dever. Dever quando reconhecemos a graça de Deus, e a gratidão nos impõe esse dever de louvar e adorar a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Mas imagine você estar aqui domingo após domingo, seja porque você está acostumado socialmente, seja porque você acha que se assim não for, Deus vai lhe amaldiçoar. Se assim não for, sua semana vai dar tudo errado. Se assim não for, você será condenado. Não é essa a motivação, esta traz, sem dúvida alguma, cansaço e sobrecarga, e Jesus quer aliviar você. Mas para Ele aliviar, esse é um processo de você se submeter de volta para Ele, a volta ao paraíso, o descanso e o refrigério, que é proposto aqui na terra como um prenúncio, como uma espécie de entrada de uma refeição celestial, naquele descanso eterno, esse sim pleno e nunca interrompido. Esse descanso aqui decorre de você viver debaixo do senhorio de Cristo. Viver debaixo do senhorio de Cristo é libertador, porque Ele é um mestre cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. Ele não impõe a você aquilo que não for espontaneamente fruto da sua gratidão a Ele, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. A sua obediência é obediência grata, não é obediência obrigada. E se for, você está ainda debaixo do jugo pesado, do cansaço e da sobrecarga religiosa. Alivie suas costas disso, mas acima de tudo, aprenda dele. Ele diz assim: e aprendei de mim. Ele tem 3 convites aqui muito claros. O primeiro convite é ir. O segundo convite é entregar o jugo ao Senhor e receber o jugo do Senhor. E o terceiro é aprender dele. Existe um aprendizado com Deus. Esse aprendizado tem outros nomes ao longo da Bíblia. Por exemplo, ele pode ser conhecido como santificação, transformação espiritual. Mas isso não é algo religioso, é o poder de Deus na sua vida internamente mudando suas motivações, impulsionando a você querer as coisas de Deus, não porque religiosamente isso lhe é obrigado ou lhe é esperado, mas porque você tem prazer na presença de Deus, porque você já trocou de jugo, você já trocou de peso, a sobrecarga foi suavizada pelo jugo do Senhor. Essa é a verdadeira vida cristã. Você experimenta isso independentemente de você estar à beira-mar, independentemente de você estar numa casinha no campo, independentemente da falta de motivadores de estresse na sua vida. Eu conheço muitas pessoas muito ocupadas, e sempre me causa curiosidade quando eu vejo que pessoas ocupadas podem ser pessoas felizes, porque normalmente no ideário, no imaginário humano, quem é ocupado é infeliz porque não aproveita a vida.
Mas quando você é ocupado naquilo que lhe dá prazer, e você consegue fazer isso com equilíbrio, cumprindo uma vocação, um ministério que Deus lhe deu, isso é motivo de satisfação. Você pode até chegar no final do dia cansado fisicamente, mas não extenuado espiritualmente. Enquanto que alguém que pode não ter nada disso, vive extenuado espiritualmente, porque o cansaço e a sobrecarga estão dentro da pessoa e não fora da pessoa. Portanto, o convite hoje para você é que você experimente o jugo do Senhor suave e leve. Isso passa por pelo menos 3 atitudes suas. A primeira delas é você entregar suas preocupações a Deus. Esse é um tema difícil, porque muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos dizendo que entregar as preocupações a Deus significa ser irresponsável. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que preocupações são ocupações que não são suas, porque elas são prévias. Por isso que o nome é preocupação. Esse é um fator gerador de ansiedade. E o que é ansiedade? É quando eu me preocupo mais com o futuro do que com o presente, do que eu haverei de fazer para resolver determinada coisa, quando eu ainda não posso resolver aquilo. Por isso se chama preocupação. Porque se não fosse preocupação, fosse ocupação, você já estaria resolvendo, se a você coubesse resolver. E se não coubesse, você já estaria confiando que Deus vai resolver naquele momento presente. Entregue suas preocupações a Deus. Há coisas que você não vai resolver. Há coisas que você não vai resolver se perder uma noite de sono. Há coisas que só vão ser resolvidas no tempo certo. E quem está no controle dessa cronologia divina é Deus. Confiar a Jesus Cristo a nossa vida significa confiar a Jesus Cristo aquilo que nós não temos como resolver, antecipadamente. Por isso a primeira atitude é: entregue sua preocupação a Deus. Qual é ela? O dinheiro que você não vai ter, a solução que você ainda não tem, o lugar onde você ainda não vai estar, nesse momento presente, a pessoa que você não consegue controlar, o problema que você não consegue resolver. Veja, todas elas são preocupações. Elas ocupam espaço na sua energia de resolver as coisas, e ao invés de resolver o que você pode resolver, você nem as resolve e ainda se preocupa com aquelas que você não pode resolver. Preocupação mata, literalmente, a força da vida dentro de você. Entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue os seus planos ao Senhor. Ao homem foi dada uma capacidade tremenda, que é a capacidade de fazer planos, planejar a vida. É não somente uma capacidade, mas é também algo que Deus lhe dá como direito. Você tem o direito de fazer planos. Alguém que não planeja, planeja fracassar, todos nós sabemos isso. Seja uma coisa simples ou um projeto de vida, você precisa planejar, você tem que fazer reserva, você tem que separar tempo, você tem que pensar nos passos, você tem que tomar atitudes. Planejar não é errado, mas lembra o que Provérbios diz? Que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Então faça os planos, diga para Deus: Deus, é isso que eu estou pensando em fazer. Agora eu penso e planejo de maneira limitada. Eu estou planejando daqui a pouco ir para a igreja do Bessa, mas pode ser que não seja o plano do Senhor. Eu planejei terminar o sermão mais ou menos em determinado horário para ir para o Bessa. Eu tenho na minha mente o caminho que eu vou. No entanto, Deus pode mudar e frustrar tudo isso. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor do que eu. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem um controle das circunstâncias. Eu conheço no máximo o meu presente. Eu estou aqui pregando, daqui a 5 minutos eu não sei nada na minha vida. Eu posso ter planos, mas garantias nenhuma. Quantos planos Deus frustrou e você se irritou, e você se exasperou, você se desesperou, e depois você olhou para trás e disse assim: ainda bem que não foi do jeito que eu planejei. Quantos? Milhares.
Quando a gente planeja, a gente entrega a nossa agenda a Deus e diz assim: escreva aí, Senhor, o que é que realmente eu tenho que fazer. É um ato de confiança. Pode parecer loucura para muitos, mas loucura seria você entregar a agenda sem plano nenhum. Aí sim seria irresponsabilidade. Mas quando você faz o plano, entrega a Deus e diz: agora, Senhor, coloca na ordem, tira e põe o que tu quiseres, porque minha agenda é tua, isso aí é confiança. A gente se alivia de muitas cargas e sobrecargas. A gente descansa mais quando a gente sabe que a nossa vida está pré-ordenada por Deus e todos os propósitos dele haverão de se cumprir na nossa vida. Eu posso fazer planos porque eu não conheço quais são os propósitos de Deus, mas eu me submeto passivamente, confiadamente no Senhor, porque eu sei que os planos dele são melhores do que os meus. Eu confio nele, você deve confiar nele, porque sabe que ele tem o controle do tempo e da história da sua vida na palma das mãos dele. Entregue não somente suas preocupações, entregue também os seus planos. Este é o ato de vir até Ele, confiar nele. Este é o ato de aprender com Ele, que está no texto. Você aprende com Ele e dele, que as suas preocupações e os seus planos, na verdade, não vão lhe dar garantia de descanso. Em alguns momentos, Ele sobrecarrega muito mais a sua vida. E finalmente, entregue a Ele os seus desejos. Existe uma diferença substancial entre planos e desejos. Assim como existe uma diferença fundamental entre necessidades e desejos. Eu posso desejar muitas coisas. Eu sou um ser desejante, você também. Os desejos muitas vezes alimentam os nossos sonhos e também as nossas aspirações, que não necessariamente são as melhores. E vez por outra, você deve lembrar de uma experiência que você passou, que você desejou muito algo, e quando você usufruiu desse algo, a sua expectativa era tão grande, que você se decepcionou quando percebeu que aquilo que você tanto desejou nem era tão bom assim, nem era duradouro assim. Pelo contrário, provocou dentro de você um desejo de algo ainda maior, e esse desejo, ele é sempre crescente, porque o ter, o querer, o desejar não tem limites. Nós somos seres desejantes. Mas Deus não diz que é errado desejar. Deus diz apenas que a gente deve submeter a Ele os nossos desejos. Desejar é como sobremesa da refeição da vida, queridos. A gente já se alimentou tendo as nossas necessidades supridas, mas a gente quer um docinho depois da comida e a gente deseja. E quando a gente deseja e diz: Deus, posso ter uma sobremesa? Como uma criança fala com o seu pai, Ele pode nos dar os desejos do nosso coração. É isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, aprenda dele, submeta-se ao jugo dele, confie nele, e ele atenderá aos desejos do teu coração, porque você estará sintonizado com ele, e os seus desejos nascerão de um coração puro e consagrado a Deus. O problema é que existe uma perversão do desejo. Na Bíblia ela se chama de concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. É quando o desejo se torna senhor do seu desejo, senhor da sua vida, e você começa a ser alguém voltado para cumprir os seus desejos, para atender os seus desejos. Existem muitos crentes cheios de concupiscências. São disfarçadas, porque nós sabemos que elas são malignas, são carnais. Mas tem muita coisa que eu desejo, de uma maneira tão desenfreada que eu comprometo coisas muito mais importantes da minha vida para atender os meus desejos. É como a criança que come a sobremesa antes da refeição. Um comportamento que um adulto diria assim: que tolice comer a sobremesa antes da refeição. E que Deus diz para você: ô querido, sobremesa é para depois da refeição. Primeiro eu vou atender suas necessidades, cumprir o meu propósito na sua vida, validar ou não os seus planos, e então
eu vou lhe dar os desejos do seu coração. Então entregue suas preocupações, entregue os seus planos, entregue os seus desejos ao Senhor. Isso sobrecarrega a sua vida desnecessariamente. E a proposta do Senhor é: vinde a mim, me dê tudo isso, e eu devolvo para você um jugo suave e leve. Porque se você aprender dessa maneira comigo, que sou manso e humilde de coração, você aprenderá que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que agora caberia, certamente para alguém que está ouvindo essa novidade sobre o Evangelho de Deus, que nos alivia dos pesos da alma, caberia agora dizer assim: você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? E certamente ainda cabe, se houver alguém aqui que entendeu isso, que confiar sua vida a Jesus Cristo é entregar os seus planos, seus propósitos, seus desejos, seus projetos, tudo o que você, nas suas preocupações físicas, materiais e eternas, desgastam a sua alma. Mas eu também queria dizer que para você que é crente em Jesus Cristo e que está vivendo uma roda viva de sobrecarga e de cansaço, que tem produzido uma ansiedade tremenda e uma incapacidade de ver prazer na vida, tão angustiada é a sua vida, como uma carga e um cansaço que não sai de você, mesmo que você passe um mês de férias na beira-mar ou numa fazenda distante, sem nenhum tipo de estresse ou circunstância, para você também, meu irmão, é preciso que você nessa hora, nessa noite, diga assim: está aqui, Senhor, eu me entrego, eu te entrego. Eu gostaria de fazer dessa maneira com você agora, orando e pedindo a Deus que faça isso na sua vida. Você pode orar comigo? Eu não sei que parte da mensagem, ou se a mensagem inteira, que ênfase que eu dei, que o Espírito usou, falou ao seu coração, mas eu gostaria de colocar isso diante de Deus junto com você. Num gesto espiritual simples, que você pode até imaginar aí na sua mente, entregue o fardo a Deus e peça o jugo suave do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Coloque isso diante de Deus, é só você e Deus agora. Você sabe qual é o jugo pesado, qual é o fardo pesado, qual é o cansaço que lhe tira a alegria até mesmo de viver. Tem lhe feito uma pessoa cansada e sobrecarregada continuamente. Experimente o refrigério do Senhor, experimente o fluir nas águas abençoadas da graça de Deus em sua vida. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, certamente, ó Deus, nós vivemos num vale de muitas lutas diárias e contínuas. Muitas vezes para tirar do suor do nosso rosto o sustento nosso e da nossa família. Certamente nesse vale há muitos inimigos que nos assediam continuamente, que nos estressam, que tentam nos colocar para baixo, que nos desgastam a alegria de viver. Ó Deus, nós também temos um histórico de coisas que desejamos, planejamos, pensamos e que não aconteceram da maneira como nós pensávamos. Isso causou tristeza, causou frustração e decepção, que como pesos nós carregamos às vezes anos e anos da nossa vida. Eu não conheço exatamente, ó Deus, qual é a situação de cada coração que está nesse momento ouvindo essa mensagem, mas eu sei, conforme a tua palavra diz, que há um convite a todos e a cada um, de ir ao Senhor e de fazer com fé e confiança no Senhor uma troca bendita, entregar o cansaço e a sobrecarga e receber o alívio do jugo suave e do fardo leve do Senhor. Isso significa confiar em Ti, Pai, deixando que as preocupações, os planos, deixando até mesmo, Pai, que os nossos desejos estejam debaixo do jugo do Senhor, para que o Senhor é que determine, para que o Senhor é que direcione a nossa vida. Ó Pai, eu quero pedir agora, visita o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs, que podem estar nessa situação, na sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, financeira.
Mas, acima de tudo, aqueles que estão vivendo uma vida arrastada de pesos e sobrecargas, do ponto de vista, inclusive, espiritual. Oh Deus, eu te peço, pela tua graça e misericórdia, permita que o alívio do Senhor seja usufruído pelos teus filhos e filhas, por meio de uma atitude simples de ir ao Senhor Jesus, como estamos fazendo agora, de depositar aos teus pés, de submeter, ó Deus, as nossas costas espirituais, os nossos ombros espirituais a um outro jugo que é suave, a um outro fardo que é leve. Aquilo que nós não podemos resolver, vai adiante de nós. Nós confiamos que tu podes, mas acima de tudo, tu podes nos dar prazer e alegria na vida, por conhecermos a ti, apesar das circunstâncias. Ó Deus, não nos deixe ficar enganados, achando que sair para um lugar, evitar outras coisas, vai nos dar o descanso do refrigério, se a nossa alma internamente não estiver descansada em ti. Ajuda-nos a descansar em ti, seja do que for, mas principalmente do peso espiritual que possa estar em nós. Fala aos nossos corações e que essa palavra repercuta ao longo da semana, quando tivermos que lidar com preocupações, com planos e com desejos que sobrecarregam a nossa vida. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.